MRTI est spécialisée dans le transport national et international. La société a continuellement développé ses offres de services afin de répondre avec la plus grande efficacité aux demandes de ses clients. France, Espagne, Portugal, Italie, mais également de nouvelles destinations comme la Grèce et la Turquie. MRTI propose du transport combiné rail-route maritime, de la location de véhicules avec mise à disposition de chauffeurs, la personnalisation et l'aménagement des camions à votre image et selon vos besoins. Avec une présence nationale et des dizaines de départs quotidiens, MRTI vous assure des délais optimisés. MRTI, votre solution transport. Ligar, portanto, a história, falar da história do nosso país, da luta do seu povo, da luta dos trabalhadores, incontornavelmente tem de se falar do PCP, porque há uma ligação muito estreita entre essa luta, portanto, e o papel, portanto, a intervenção e a luta do Partido Comunista Português. No sítio onde moro, na rua, haver esse sentimento de respeito, porque de facto os partidos não são todos iguais. E este Partido Comunista Português, os seus dirigentes, portanto, os seus militantes, não são homens perfeitos, nem mulheres perfeitas. Somos pessoas perfeitamente normais. Mas o que os distingue, portanto, o que distingue os comunistas, é que estão de facto na política com esse resgatar nobre, portanto, de servir e não nos servirmos a nós próprios. E eu acho que isso é talvez, portanto, a maior medalha que podemos ter, portanto, ao longo de décadas de intervenção, de ação, de luta, poder sentir, no sítio onde moro, por exemplo, não me tratam por senhor deputado, ou tratam por camarada, mesmo aqueles que não são comunistas. Mas com grande fraternidade e com grande respeito, porque de facto temos um partido sério, um partido da verdade. E talvez, digamos, o Sr. Soares dos Santos, porque sabe quem lhe vai bater à porta, reconheça, portanto, com frontalidade, independentemente da divergência insanável que existe, esse reconhecimento da forma como o PCP está na política. É evidente que não é fácil vencer preconceitos, não é fácil vencer a ideologia dominante, que fazem clichês, caricaturas do que é o Partido Comunista Português, o seu programa, o seu projeto. E a questão do preconceito é uma dificuldade muito difícil, porque existem milhares e milhares de portugueses que se identificam connosco, que se identificam com a nossa luta, que estão de acordo com a nossa proposta, que, enfim, leva aqui hoje o secretário-geral do PCP, vá a qualquer ponto do país, enfim, desde Trás-os-Montes à Ilha do Pico, mesmo junto das comunidades portuguesas no estrangeiro, designadamente, enfim, nas minhas deslocações à França, à Alemanha, à Bélgica, mais recentemente, à Angola, à Suíça, portanto, ao Brasil, nesse contacto com os imigrantes, nós encontramos hoje um respeito, uma admiração e uma identificação com aquilo que o PCP propõe, mas naturalmente muitas vezes, portanto, o tal preconceito leva a barreiras que não são ultrapassadas. Muitas vezes conto este exemplo numa deslocação a Braga, numa iniciativa da rua, em que um homem veio abraçar, saudar, portanto, dizendo que se identificava com aquilo que nós defendíamos, que era a sua proposta também, e que ainda não tinha percebido porque é que não conseguia votar no PCP. E, no entanto, identificava-se com... O secretário-geral percebeu porque é que ele não votava no PCP? Portanto, obviamente,
é uma linha muito fina, esta questão do preconceito. Eu acho que só falta um bocadinho para ser ultrapassada, mas e que temos conseguido ultrapassar. Acho que é significativo que o PCP, ao contrário dos vaticínios que fizeram, enfim, em relação ao seu percurso, à sua afirmação na sociedade portuguesa, temos verificado nas eleições e nestas últimas eleições para as autarquias, nas últimas eleições para o Parlamento Europeu, verifica-se que é um partido a crescer e a avançar. Portanto, digamos que é uma tarefa árdua, portanto, passo a passo, mas poderíamos dizer que hoje, portanto, o Partido Comunista Português é uma grande força incontornável na sociedade portuguesa. O grande problema é que, por exemplo, este governo, no plano da diplomacia, portanto, prefere a chamada democracia à diplomacia económica, portanto, e a diplomacia real, portanto, que deveria ter em conta a diáspora, que deveria ter em conta, portanto, estas comunidades espalhadas pelo mundo, portanto, vem quase como mero cifrão, portanto, em que preocupa-se mais com as receitas que os imigrantes enviam do que propriamente com o seu bem-estar, enfim, com os apoios que seriam necessários, e falamos aqui da questão da língua, do ensino, poderíamos falar de outras medidas, designadamente em relação, por exemplo, ao recenseamento. A lei eleitoral, portanto, leva a dificuldades dos próprios imigrantes se recensearem, mas, como digo, portanto, apoio efetivo que poderia ser provido do Ministério dos Negócios Estrangeiros, admitamos, mas, de qualquer forma, nota-se hoje, portanto, uma secundarização. Lá virá o tempo das eleições e, mais uma vez, levantarão a bandeira junto dos imigrantes. E nós consideramos que aquilo que os imigrantes deviam refletir é o que está a acontecer no seu país, quem foram os responsáveis das situações, portanto, dramáticas que muitos hoje vivem, e exigir a prestação de contas quando se chegar à campanha eleitoral, mais do que o discurso, mais do que a propaganda, portanto, eleitoral, é ir aos factos, ir às responsabilidades e dar uma contribuição também para que o seu país se encaminhe num outro sentido da vida política nacional. A própria participação e intervenção das comunidades imigrantes são secundarizadas. Portanto, enfim, nós temos muito pouco, para além de voz, portanto, poderíamos dizer, portanto, em termos de grandes meios de comunicação social, só a RTP Internacional, portanto, é que faz essa ligação, portanto, com as comunidades imigrantes. Um governo, este último particularmente, que tem procurado, no essencial, levar a um maior afastamento com a situação, tanto de encerramento de consulados, de embaixadas, com, designadamente, portanto, estas questões do ensino de português, portanto, no estrangeiro, com o despedimento de professores, com a aplicação de uma propina inconstitucional, do nosso ponto de vista, portanto, em relação ao ensino de português. Tudo isso somado leva a que muitos se desinteressem, fiquem indiferentes perante os atos eleitorais. Portanto, é sabido que 83% dos imigrantes abstêm-se nas eleições, porque se distanciam, porque a política no seu país e os políticos que são responsáveis não têm em conta as suas aspirações, os seus interesses e direitos. E, nesse sentido, portanto, enfim, esta ideia de que são todos iguais acaba por salpicar todos. Portanto, esta direita que está lá no poder foi o Partido Comunista que também contribuiu para que, chegando o PEC 4, fomos obrigados a... Quer explicar-nos porque é que o Partido Comunista, quer dizer... É uma pergunta pertinente. Parece que o partido se dá melhor com a direita que com a esquerda. É uma pergunta pertinente. Permite, portanto, desfazer aqui uma mistificação. Diga, que, em primeiro lugar, portanto,
no governo PS não se demitiu, o Sócrates é que se foi embora. Pois. Portanto, é um facto. Sim, mas também é forçado. De qualquer forma, em relação, portanto, o que era o PEC 4? Pois, talvez fosse melhor que a Troika, não? Digo eu. Mas vale a pena ler o PEC 4, tal como o PEC 1, PEC 2, PEC 3, portanto, mas o PEC 4, sim, no essencial, portanto, era a antecâmara, portanto, e o início de medidas profundamente gravosas que visavam já o processo de liquidação de direitos, a redução dos salários, a redução das pensões e das reformas, que visavam as privatizações, novos ataques ao Serviço Nacional de Saúde, à escola pública. Está lá no PEC 4. Pode-se exigir a um Partido Comunista Português que se honra de falar verdade ao povo, de se identificar com uma proposta daquela natureza, daquela gravidade, em que a seguir ao PEC 4 viria, portanto, o PEC 5, naturalmente, e há de reparar que a direita sempre votou o PEC 1, PEC 2, PEC 3, e quando considerou que as condições estavam maduras, é que deixou de votar o PEC 4. Mas eu creio que nesta discussão, o que é importante é dizer, sim, mas afinal, o que era esse PEC 4? Sem essa discussão, naturalmente, caímos no equívoco. Não tem dúvidas que para nós, portanto, o adversário principal, o inimigo, é a direita. Mas também a política de direita. E essa coisa do PS, enfim, portanto, se sentir acossado pelo PCP, eu queria lembrar-lhe que o Partido Socialista já foi para o governo com maioria absoluta, sem nenhuma pressão. Não precisava nem do PCP, nem da direita. Tinha de fazer uma opção política. E quando fez, a opção política foi para realizar uma política de direita. Portanto, nós, portanto, enfim, acordos, entendimentos. Portanto, o PCP hoje defende uma larga convergência, portanto, de democratas, de patriotas, procurando, enfim, construir uma alternativa à política de direita, portanto, aquilo que nós definimos como uma política patriótica de esquerda. E estamos dispostos a assumir todas as responsabilidades que o povo português nos entende atribuir, designadamente ser parte do governo. Mas pomos sempre essa velha condição, mas sempre de grande atualidade. Um governo para quê e governar para quem? É fácil aceitar um ou outro lugar no governo, portanto, enfim, um tachinho, portanto, uma coisa assim do género. Mas a questão central é, portanto, que política é que esse governo vai realizar? Uma política económica, uma política social, portanto, uma política que, tendo em conta aquilo que foi extorquido ao povo português durante particularmente estes últimos 3 anos. O grande problema, do nosso ponto de vista, é naquilo que é estruturante. Eu sublinho, naquilo que é estruturante. Na política económica, na política europeia. Uma grande identificação entre, portanto, os dois partidos. Portanto, cada homem é um homem, portanto, admite que haja diferenças de estilo, e existem. Mas o António Costa é diferente do José Seguro. Está por provar, portanto, em termos de substantivos. Eu insisto muito nesta ideia. Portanto, enfim, então, mas o António Costa não é mais simpático, não faz um discurso mais à esquerda. Sim, será capaz? É feito sim, mais à esquerda. Pois, mas os discursos são uma coisa interessante. Interessante, portanto, enfim, uma forma de estar, de agir, portanto, que tem a ver com a personalidade de cada um, mas em relação, e eu insisto nesta ideia, às propostas de António José Seguro e às propostas de António Costa, em termos substantivos, é isso que eu admito, mais sensibilidade aqui ou acolá, portanto, no plano social, mas naquilo que é substantivo, portanto, enfim, António José Seguro, portanto, não se ouve, mas qualquer dia ainda vai aparecer aí a dizer, afinal, qual foi a diferença? Qual a causa principal da subida da extrema-direita em França, designadamente? É inseparável, do nosso ponto de vista, das políticas que o governo, no caso concreto, o governo francês, tal como... Sim, portanto, creio que criou muitas ilusões e hoje, portanto, enfim, verifica-se por parte mesmo de muitos partidos socialistas, incluindo aqui, portanto, do nosso PS, uma demarcação, portanto, e até desilusão, porque, enfim, saudaram, portanto, a vitória de Hollande,
mas quando Hollande chegou ao poder, muito daquela conversa, das promessas, portanto, digamos, caíram por terra. E criaram... na Grécia. Sim, mas criaram a desilusão. Pois. Criaram, portanto, de facto, uma quebra de expectativas que o povo francês naturalmente tinha. Mas contrariar essa situação, inverter essas situações? Resolvendo os problemas do povo francês. O ministro é a favor da integração de Portugal na União Europeia neste momento ou não? Sim, naturalmente, nós consideramos que é preciso uma outra União Europeia. É preciso, portanto, um outro rumo para a política europeia. Pois. Tem que haver uma ruptura com este caminho para o desastre, que é a vida, portanto, é a vida dos povos, é a vida da própria Europa, que hoje justifica plenamente que assim não dá, que esta política da União Europeia, com os seus tratados, enfim, as suas exigências, comandada por um diretório onde pontifica a Alemanha, em que todas as medidas são sempre direcionadas para servir, portanto, o grande capital, o capital financeiro. Portanto, repara, por exemplo, este programa do BCE. São milhares de milhões, portanto, com quantidades colossais, e pouca gente pergunta, mas para onde é que ele vai? Para servir os povos? Para servir as economias? Não. A fatia de leão é para injetar na banca, portanto, no sistema financeiro. De qualquer forma, portanto, eu creio que aquilo que está, portanto, a passar na Grécia, portanto, hoje pode ter desenvolvimentos que, enfim, não sabemos, também demonstra que os povos querem uma mudança. Os povos querem uma ruptura com esta política da União Europeia. Os povos, como o nosso, quer retomar a sua soberania, quer ver a sua vida melhorar, querem que os direitos que lhe foram roubados lhes sejam devolvidos, as suas reformas, os seus salários. Querem, de facto, que o seu país produza mais. Querem que o seu país, enfim, portanto, perante uma dívida incomportável, portanto, encete processos de renegociação dessa dívida. Não é dizer não pagamos, mas é preciso, portanto, uma renegociação que nos liberte deste sufoco para poder criar, portanto, investimento, mais economia, produzir mais e melhor, porque só produzindo mais e melhor é que nós devemos menos. A grande crítica que fazemos ao atual Presidente da República foi, e é, a sua grande identificação com a política do governo. Funcionou como um ajudante, como um cúmplice dessa mesma política, e esse determinismo, naturalmente, depois tem resultado nesses contactos. É muito difícil convencer quem está convencido. Pode ter uma certeza. Não sei o valor, tanto daquilo que estou aqui a dizer, mas pelo menos o que transmiti foi com toda a sinceridade, com toda a franqueza, porque não saberia estar na política de outra forma. Eu queria terminar com um sentimento muito forte, um sentimento de esperança e de confiança. Hoje o nosso país é profundamente fustigado pelas injustiças sociais, pelo desemprego, pela pobreza, por uma situação de injustiça que se acentuou nestes últimos 3 anos, e muitas vezes surge a pergunta se vale a pena. Eu, no fundo, penso que, apesar das dificuldades, apesar dos perigos, apesar das injustiças, cada um de nós deve sentir que vale a pena continuar, persistir, ter esperança, ter confiança. Não uma esperança que fica sentada à espera, obviamente, mas uma esperança que incorpora a luta, a ação, a intervenção, nesta ideia de que é possível uma vida melhor em Portugal, com a contribuição de todos, com a opinião, a participação, a intervenção dos portugueses. Eu acho que é possível, portanto, de facto, essa vida melhor. E queria dizer que, na luta por esse objetivo, lá encontrarão sempre o Partido Comunista Português.